Hoje nós vamos abordar diversas questões relacionadas à planta, especialmente às folhas. Eu reuni tudo que eu considero relevante sobre o assunto e eu pretendo abordar cada item nessa lista super extensa. Se essa for a primeira vez que você está assistindo esse vídeo, eu recomendo que você assista do começo ao fim, porque para entender o que está acontecendo com as folhas das suas plantas, às vezes é necessário analisar vários aspectos bem diferentes. Olá, o meu nome é Laís Veludo, eu sou bióloga paisagista e esse é um canal dedicado a plantas, mais especificamente plantas de interior. De tempos em tempos eu compartilho algumas informações sobre jardinagem e o mundo dos jardins, mas basicamente o que você vai encontrar aqui nesse canal é o cultivo de plantas para ambientes internos. Se esse assunto te interessa, já se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Esse vídeo é um resumo dos principais sintomas das folhas. Eu falo sintomas porque muitas vezes é nas folhas que a gente percebe que tem algo errado com a planta. Então vamos fazer um acordo? Antes de tirar qualquer conclusão sobre o que está acontecendo com as suas plantas, analise todos os pontos que eu vou abordar aqui nessa lista para você tomar suas próprias conclusões, tá bom? Mas antes de tudo, a primeira coisa que você precisa verificar sempre que as folhas das suas plantas estiverem estranhas é a presença de praga. Normalmente é aqui que as coisas acontecem. É sempre importante descartar isso antes de chegar a qualquer outra conclusão, tudo bem? Então, vamos lá. Primeira coisa, você descarta as pragas e depois você continua. Folhas enroladas. O primeiro sintoma que nos causa preocupação é o enrolamento das folhas. Elas podem enrolar para cima e para baixo, mas o importante é que quando isso acontece, geralmente é sinal de que a planta está passando por algum tipo de estresse. Um dos principais motivos é a tentativa da planta em reter umidade. As pragas podem ser responsáveis sim pela perda de umidade das plantas, porque sugam os conteúdos da célula que a gente chama de seiva. Portanto, é importante examinar cuidadosamente cada planta para ver se não tem pragas presentes nelas. Se você verificou que não tem praga, o próximo passo é questionar se a planta foi regada em excesso ou em quantidade insuficiente. Se a planta estiver murchando e as folhas estiverem enrolando para baixo, na maioria das plantas, isso é um forte indício de que a planta está com sede. Caso ainda não tenha assistido o meu vídeo sobre folhas enroladas, eu vou deixar um link aqui no card e lá na descrição. Depois você vai lá e assiste, depois que você sair nessa aula. Naquele vídeo, eu falo sobre vários problemas que afetam a planta causando enrolamento. E como esse vídeo aqui eu vou abordar outros assuntos do aspecto das folhas, para não ficar muito longo, eu vou deixar as explicações mais profundas para aquele lá. Eu vou deixar o link de novo aqui no card e na descrição, depois você vai lá e assiste. Pois bem, você descartou a possibilidade de ser praga, não é praga que está causando enrolamento das suas plantas, o próximo passo é verificar a umidade do solo. Se o solo estiver extremamente seco e você notar isso, é provável que o enrolamento das folhas esteja acontecendo por falta de água. No entanto, é importante destacar que nem todas as plantas reagem dessa mesma forma. Por exemplo, aquelas pessoas que possuem calateia, amarantas ou qualquer planta da família Amarantaceae sabem que quando as plantas estão com sede, elas enrolam para cima e não para baixo. É algo característico dessas plantas e, portanto, não há o que fazer. Se já faz tempo desde a última vez que você regou e você observar que as folhas estão enrolando para cima, sabendo que não há pragas presentes, isso significa que está faltando água na sua planta. É importante mencionar que o excesso de água também pode causar enrolamento das folhas. E esse é um dos maiores desafios como pais de plantas. Entender os sinais e os sintomas relacionados à quantidade adequada de água, porque muitas vezes os sintomas são semelhantes. No entanto, existem diferenças importantes quando se trata desse assunto. No caso do enrolamento das folhas por excesso de água, um bom indicador é a umidade do solo. Se o solo estiver bastante molhado e úmido, é provável que o enrolamento ocorra devido ao excesso de água. Parece óbvio, né? E realmente é. Mas como é da natureza humana achar que as soluções para tudo estão sempre nas coisas mais complexas, é minha obrigação te alertar que, na verdade,
a solução de 99% dos nossos problemas, mais especificamente dos nossos problemas com as plantas, está no simples e no óbvio. A gente que tem a tendência de complicar tudo. Tá, mas tem um detalhe que nem sempre é tão óbvio e que você deve prestar bastante atenção. É uma coisa que eu nunca mencionei antes e eu nem sei por que eu não falei. As folhas não enrolam imediatamente após a primeira e única rega abundante. Na primeira vez que você regar demais as plantas, as folhas não vão enrolar. O enrolamento completo associado ao excesso de rega geralmente ocorre com o tempo, à medida que você continua regando em excesso repetidamente. Assim, a planta como um todo começa a apresentar falhas, a começar pelo enrolamento das folhas. E depois começa a desenvolver podridão na raiz e entrar em colapso geral. Nesse ponto é importante ficar bastante atento, porque a planta pode estar começando a morrer por excesso de rega. Outro fator estressante que pode causar o enrolamento das folhas, e isso é de extrema importância, é a luz. Excesso de luz na planta pode levar à rápida evaporação da umidade da folha que fica aqui bem na superfície, levando ao enrolamento dela para diminuir a perda de água. Além disso, essa resposta do enrolamento também atua como uma proteção, bloqueando a intensidade luminosa muito grande na folha inteira. Portanto, se você verificou que não há pragas na sua planta e tem certeza que não regou nem excesso e nem quantidade insuficiente, o próximo passo é avaliar a qualidade da luz e a quantidade da luz que a sua planta está recebendo. E claro, eu não posso esquecer, há mais uma coisa muito importante. Quando as folhas estão enroladas, dependendo da causa, elas não vão se desenrolar imediatamente após ser removida da condição que causou o enrolamento em primeiro lugar. Por exemplo, se o enrolamento foi causado por um excesso de luz e você move essa planta para outro local, as folhas podem não se desenrolar completamente ou até mesmo nunca se desenrolar. No entanto, se você notar que as novas folhas pararam de enrolar, isso é um bom indício de que você encontrou a solução adequada para o enrolamento que a sua planta estava sofrendo. Além do excesso de luz, o calor excessivo também causa enrolamento nas folhas, já que a luz do sol, direta ou indireta, aquece a superfície da planta. Outra situação a ser considerada é quando a planta que não está exposta à luz e ainda assim está enrolando. Se você já descartou todas as possibilidades mencionadas anteriormente, verifique se a planta está recebendo corrente de ar direto, tanto quente quanto frio. Embora o ar seja necessário sim para as plantas, correntes contínuas de ar não são benéficas para ela. Se esse for o caso, observe se as folhas que estão voltadas para a corrente começaram a enrolar, enquanto as que estão opostas ao vento não devem estar enroladas, então é isso que está causando. Isso pode ser um indício de excesso de corrente de ar, então mova sua planta de lugar ou feche a corrente. A deficiência de nutrientes também pode causar enrolamento das plantas e das folhas, mas aqui é importante deixar claro desde o início que as chances de deficiência nutricional são relativamente baixas, a menos que você seja aquele tipo de pessoa que nunca fertilizou suas plantas. Se você tem adubado regularmente, as chances de ser deficiência que está causando enrolamento são sempre muito baixas. No entanto, eu não posso deixar de mencionar que deficiências nutricionais também causam enrolamento das folhas e geralmente as folhas são as folhas inferiores e mais antigas que começam a enrolar primeiro. Isso acontece porque é do processo natural das plantas levar todos os nutrientes para as folhas superiores, garantindo assim uma maior capacidade fotossintética da planta. Portanto, as plantas menos nutridas geralmente ficam as que estão lá embaixo e são elas que começam a enrolar. Além disso, quando a planta está florescendo, presta atenção que daqui a pouco a gente entra na primavera, quando ela está prestes a florescer, todas as reservas dela vão para suprir as necessidades das flores. Nessa situação, você pode observar enrolamento também das folhas mais antigas e das novas também, porque a prioridade da planta é proteger as flores, já que essas são as estruturas reprodutivas da planta. Se a sua planta tiver com deficiência de nutrientes, o pouco que ela vai ter vai para a produção de flores, estimulando assim o enrolamento das folhas. Portanto, se você determinar que é deficiência de nutrientes que está causando o enrolamento das suas plantas, é relativamente fácil de corrigir. É só começar uma adubação regular. Outro fator que pode causar o enrolamento das folhas e que muitas vezes não é considerado
é o tratamento dado à planta. Por exemplo, você pulveriza sua planta com algum produto, óleo de ninho, algum acaricida, ou até mesmo adubo foliar, e imediatamente coloca a planta no local que ela normalmente fica e que, considerando, pode ser um local bastante iluminado e às vezes até ensolarado. A intensidade da luz do sol pode reagir com esse produto que você passou aqui de forma negativa, iniciando assim um processo de enrolamento das folhas. Portanto, ao pulverizar qualquer coisa nas suas plantas, que seja contra pragas ou adubação, sempre dê preferência para fazer isso em períodos mais frescos do dia. Espere a planta secar, o produto secar, para depois devolver a sua planta para o local original, principalmente se essa planta recebe uma intensidade luminosa maior do que outras, tá? De preferência, sempre adube ou faça qualquer procedimento bem cedinho de manhã. Em resumo, ao identificar enrolamento nas folhas, verifique se há pragas presentes. Avalie a quantidade de água fornecida à planta e verifique a umidade do solo. Em seguida, observe a quantidade de luz que a planta está recebendo, incluindo a possibilidade de luz intensa e calor excessivo. Além disso, leve em consideração as correntes de ar e a possibilidade de deficiência de nutrientes. Lembre-se que as folhas enroladas podem não desenrolar imediatamente após remover a causa do enrolamento. Descoloração das folhas. A descoloração das folhas é um problema comum em plantas e pode ter várias causas. Vamos abordar algumas aqui que eu acho que são muito importantes, que acontecem com muita recorrência. O primeiro deles é o amarelamento. É normal as folhas amarelarem assim que envelhecem. Se isso estiver acontecendo apenas com algumas folhas antigas ou após o replantio, não há motivo para preocupação. Entretanto, se o amarelamento estiver acontecendo com frequência, é importante verificar sempre primeiro a presença de pragas. Caso não haja pragas, verifique se você está regando muito ou pouco a sua planta. Quando as folhas estão amarelas devido à falta de água, geralmente elas ficam secas, porque a planta começa a perder toda a umidade e, eventualmente, quando chega ao ponto de ficarem secas, provavelmente vão começar a aparecer papel fino mesmo, bastante seco e faz até barulho. Outra forma de verificar se a planta está amarelando devido à falta de água é observar o amarelamento claro das folhas. É importante mencionar que quando as folhas amarelam devido à falta de água, geralmente são as folhas mais antigas as primeiras a serem afetadas. Se o amarelamento estiver ocorrendo devido ao excesso de água, as folhas vão ficar muito amarelas e um amarelo bem mais intenso e vão ficar molengas, esponjosas, macias e úmidas. Não há sintoma de murcha e nem enrolamento nas folhas porque a planta está retendo muita umidade. É comum também observar a perda de folhas novas nessa situação. Sem mais nem menos, as folhas começam a cair. Se o solo estiver bastante úmido ao toque e as folhas apresentarem esses sintomas, é provável que você esteja regando em excesso. Outra causa de amarelamento é a corrente de ar. Algumas plantas podem apresentar amarelamento das folhas devido à corrente de ar. Isso geralmente afeta apenas as plantas que estão sendo atingidas diretamente pelo excesso de ar. Outra coisa também que dá muito amarelamento nas plantas é a falta de luz. A falta de luz adequada causa sim amarelamento, principalmente nas plantas que não são giradas com frequência. A parte de trás das plantas que ficam coladas na parede, elas recebem menos luz e elas têm tendência a ficar mais amarelas e elas vão morrendo gradualmente. Por isso é importante girar a sua planta de tempos em tempos para que todas as partes dela recebam luz adequadamente. E de novo, a deficiência de nutrientes. Outra coisa que causa o amarelamento é a deficiência de nutrientes, sim, principalmente a deficiência de nitrogênio e de magnésio. Nesses casos, pode ocorrer manchas amarelas, elas vão ficando manchas amarelas em várias partes da planta e isso é facilmente corrigido se você fizer uma adubação frequente nas suas plantas. A tendência é que as novas folhas começam a nascer sem esse amarelamento. E outra coisa, infecções virais, bacterianas e fúngicas também podem levar ao amarelamento das folhas. Nesse caso é importante iniciar um tratamento imediatamente e remover a planta afetada de perto das outras para não espalhar o patógeno para as outras.
E existe uma outra coisa também muito interessante que se chama esbranquiçamento das folhas. O esbranquiçamento das folhas pode ser causado pelo excesso e falta de luz também. O excesso de luz pode resultar em queimaduras pontuais, levando a manchas brancas ou até mesmo na folha inteira. Pode ser tanto pontual quanto na folha inteira. A falta de luz também pode causar esbranquecimento, resultando em um verde mais desbotado e opaco. Além disso, deficiência de nutrientes também pode levar ao esbranquiçamento das folhas. Então vale aí você analisar se a sua folha está pegando pouca ou muita luz, está faltando nutrientes, para você saber o que você tem que fazer com ela. Ressecamento das pontas das folhas. O ressecamento das pontas das folhas pode ser causado pela qualidade da água utilizada na sua planta. Algumas plantas têm dificuldade em liberar o excesso de minerais presentes na água, resultando num acúmulo de substâncias nas bordas e nas pontas das folhas, levando ao ressecamento e à coloração marrom. Isso é muito comum, todo mundo já sabe que me acompanha aqui no canal, nas calatéias, nas marantas e nas dracenas também. Porém, o ressecamento das pontas também pode ser um sinal de falta ou excesso de água. É importante observar que cada planta pode reagir de maneira diferente aos estresses e que existem outros fatores que podem causar descoloração na ponta das folhas. Portanto, é necessário examinar cuidadosamente a planta, considerar todos os fatores ambientais e realizar as devidas correções, se necessário, né? Claro. Se as condições adequadas forem fornecidas, as plantas têm uma boa capacidade de se recuperar e apresentar um crescimento saudável sozinha. Tem outra coisa muito importante para falar, que são as pontas marrons, os buracos e as cicatrizes. As manchas marrons podem ser de várias causas. Aqui vão algumas possíveis causas, então presta atenção. Queimaduras por excesso de luz. O excesso de luz pode causar queimaduras nas folhas, levando ao escurecimento delas e à formação de manchas marrons. Isso pode ocorrer especialmente nas pontas e nas margens e nos centros das folhas. Se você suspeita que a sua folha está recebendo luz intensa demais, é recomendado remover essa luz para protegê-la ou colocar uma cortina ou uma tela de sombreamento para não bater luz direta na sua planta, caso você não consiga tirá-la do lugar. Ainda há danos causados pela água. Quando a gente borrifa a água na planta e a gente deixa que ela seque com as luzes diretas tocando nela, as gotas de água podem funcionar como lupas e causar queimaduras pontuais, resultando em manchas marrons depois que ela é queimada, né? Para evitar isso, é melhor regar as plantas em horários mais frescos do dia, de manhãzinha ou no fim da tarde, umas 5 da tarde. Se você aplicou algum pesticida, adubo e lavou sua planta com sabão para remover ácaros e em seguida expôs a luz intensa sem limpar direito, provavelmente vai fazer manchas marrons nas suas folhas também. Excesso de fertilização. O excesso de fertilização pode levar ao escurecimento das pontas e das bordas das folhas ou até queimar a sua planta inteira. No entanto, se você estiver fertilizando corretamente, seguindo as instruções do fabricante ou seguindo o calendário de adubação, é menos provável que isso aconteça, mas pode acontecer. Pragas. Algumas pragas, como cochonilha, trips, certos insetos, podem parecer manchas marrons nas folhas. Se você identificar pragas como a causa das manchas, é importante tratar adequadamente, lavar com sabão e passar o pesticida para matar os ovos que ficarem lá. Além disso, tem os problemas fúngicos também, que causam manchas. E também podem apresentar manchas marrons e pontos nas folhas. Nesse caso, é necessário também bater um fungicida mais adequado e isolar a planta, tanto no caso de pragas quanto no caso de doenças, para não infestar o resto. Você já ouviu falar em edema de plantas? É um tipo de doença que decorre do excesso de água. Quando as plantas absorvem muito mais água do que as folhas conseguem eliminar, isso causa pequenas protuberâncias brancas na superfície, como se fossem verrugas, que podem se romper e levar a manchas brancas e marrons. No caso do edema, não é recomendado remover as folhas, mas ajustar a rega da planta, porque ela está fazendo isso por um acúmulo excessivo de águas nas raízes. Então pense comigo, o edema apareceu justamente porque as folhas não conseguem eliminar o excesso de água. Se você tirar a folha que está afetada pelo edema, vai haver menos folhas ainda para tirar o excesso de água da raiz.
As folhas que contêm a presença de edemas, elas não ficam bonitas, mas elas não causam perigo às plantas. Então deixe sim a sua planta com edema, não tem problema. É melhor tirar a água toda e depois você pode tirar as folhas, tá? Mas controla a mão da rega. Ainda é muito comum ter cicatrizes e buracos nas folhas. Às vezes as folhas podem sofrer danos acidentais durante o manuseio e do seu desenvolvimento. Isso pode resultar em cicatrizes, fendas e marcas nas folhas. Todo dano físico na sua planta é potencial entrada para patógenos. Caso isso ocorra, passe alguma coisa para acelerar a cicatrização. Eu uso sempre canela, que tá tudo certo. Ainda há os problemas causados por pragas externas. Alguns insetos como lagartas, caramujos, formigas, besouros, gafanhotos podem fazer buracos nas suas plantas. Isso geralmente acontece mais para plantas do lado externo, porque a gente tenta controlar esse tipo de entrada aqui na nossa casa. É altamente recomendado que não se deixe esses tipos de moluscos e insetos entrarem aqui. Mas se entrarem em casa, é bom lavar, limpar as plantas e depois tratar as plantas com canela para que os buracos não sejam entradas para patógeno. Em resumo, as manchas marrons, os buracos e as cicatrizes nas folhas podem ter diversas causas, incluindo queimaduras de sol, danos causados pela água, uso de pesticidas ou adubos, infecções fúngicas, edemas, danos acidentais e pragas. É importante identificar corretamente a causa da mancha e tomar as medidas adequadas para tratar o problema. Seja ajustando a iluminação, modificando a rega, tratando a infecção e erradicando as pragas que eventualmente tenha nas suas plantas. Ainda tem a possibilidade de folhas atrofiadas. Quando a gente se depara com essas folhas deformadas e atrofiadas, pode ser um desafio identificar a causa, mas é importante considerar sempre em primeiro lugar a possibilidade de ser pragas. Os ácaros, por exemplo, eles gostam de se instalarem nas gemas das plantas, o que pode causar uma deformação na hora que a folha sai. Outra causa potencial é a falta de água, porque a planta não consegue se desenvolver direito devido à falta de água e nasce atrofiada. As condições ambientais desfavoráveis, vento demais, luz demais também atrofia o desenvolvimento das suas plantas. Então você tem que ver tudo isso para mudar a planta de lugar e ajustar a rega. Como resultado disso tudo, a sua planta vai nascendo distorcida, atrofiada, menor, cada vez menor, e as folhas às vezes até perdem totalmente o formato. Outra coisa também é a falta de adubação, né? Principalmente o NPK, que é a formação básica aqui da nossa folhagem. A adubação, se tiver faltando, também vai levar a folhas atrofiadas, pequenas. Muitas vezes a gente compra planta no viveiro que está com aquela terra bem vermelha. Quando a gente planta num vaso maior, cheio de adubo, ela começa a crescer mais. Lá ela estava atrofiada. Aí quando a gente traz para nossa casa, ela perde esse atrofiamento, porque na verdade ela começa a se desenvolver. E isso se dá por causa da quantidade de adubo que a gente coloca na planta. Se a adubação estiver em dia, não houver pragas visíveis e as folhas continuarem a apresentar deformidade, pode ser necessário considerar o transplantio da sua planta. No entanto, é importante manusear o torrão, que é essa terra que fica em volta da raiz, com muito cuidado para evitar danos que podem prejudicar, sim, levando ao amarelamento ou até queda das folhas das plantas devido ao estresse causado na raiz. E existe uma outra coisa também que eu nunca falei, gente, mas que a gente vai falar agora, que eu achei super importante, levando em consideração, inclusive, que o vídeo passado eu fiz um vídeo sobre alocases e tem uma coisa que eu não falei lá, que tem tudo a ver com esse assunto de aqui e de agora. A transpiração e a gutação. Já ouviu falar? Transpiração é fácil, mas gutação vamos ver. Um dos principais motivos para as folhas ficarem úmidas é a ocorrência natural de transpiração e de gutação nas plantas. Ambos os processos servem para eliminar o excesso de água que ocorre na planta. Portanto, se você notar que suas folhas estão úmidas, especialmente na parte da manhã, é provável que você tenha regado a planta antes do tempo. No entanto, existem outros fatores também que podem contribuir para a umidade das folhas. A transpiração ocorre por meio dos estômatos, que são poros presentes na superfície da folha. Durante o processo de transpiração, a água é liberada em forma de vapor, não é liberada de forma líquida. É semelhante à nossa respiração.
onde a gente libera a umidade da boca quando a gente fala ou respira. Por outro lado, há outro fenômeno chamado de gutação, que ocorre quando a água é liberada pelas plantas na forma líquida, semelhante a lágrimas ou ao suor quando a gente faz exercício pesado ou quando a gente está num lugar muito quente. Mas ao contrário do suor, a gutação ocorre principalmente durante a noite e nas primeiras horas da manhã. Eu não sei se você já teve a experiência de acordar e ir ver suas plantas e notar que principalmente as alocáceas estão com algumas gotinhas na ponta. Você já viu isso? O processo de gutação é muito proeminente nessas plantas e isso está indicando que você molhou demais a sua alocácea na noite anterior. Tá, vamos voltar um pouquinho. Os estômatos estão presentes em toda a superfície da folha, enquanto que os hidatódios, que são os responsáveis pela gutação, são localizados principalmente nas bordas e nas pontas das folhas. E eles não possuem mecanismo de abertura e fechamento, assim como os estômatos. São buraquinhos microscópicos por onde a água sai. O excesso de água simplesmente escorre pelos hidatódios, sem controle. Então, só para ficar bem claro, a gutação é mais provável em condições úmidas de excesso de água, enquanto a transpiração ocorre em condições normais e às vezes até mais secas. É importante ressaltar que esses processos são normais e não tem motivo para grandes preocupações. A temperatura também pode desempenhar um grande papel nesse processo. A transpiração ocorre em temperaturas mais altas, assim como a gente transpira quando está mais quente, enquanto que a gutação ocorre em temperaturas mais frias. Se você observou gutação durante a mudança repentina de temperatura, isso é compreensível e totalmente aceitável. É uma forma que a planta tem de perder o excesso de água em várias situações. Lembre-se que no inverno, a planta diminui o seu metabolismo e por esse motivo transpira menos. Mas se você continuar molhando a sua água com o mesmo processo enquanto a gente está no período de verão, por exemplo, isso vai fazer com que a sua planta tenha um excesso de água que vai perder pelo processo de gutação. É válido mencionar também que a água liberada durante o processo de transpiração é pura e não causa danos às folhas, enquanto que na gutação, solutos como sais, aminoácidos e açúcares também são expelidos junto com a água, podendo causar manchas amareladas, secas ou escuras nas pontas. E isso é muito comum nas alocáceas. Além disso, ambientes com alta umidade também podem resultar em gotículas de água acumulado nas folhas, deixando-as mais úmidas. Se você suspeitar desse problema, é recomendado melhorar a ventilação e proporcionar uma circulação mais adequada no local onde estão as suas plantas. Bom, eu trouxe aqui alguns processos super importantes a respeito de manchas e coisas que acontecem nas folhas. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe. E se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que assim que eu puder eu respondo. Até a próxima! Tchau!